A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seu canal, ao meu canal de apologética. Irmão, você não diga o nome do canal, eu não digo o nome do canal porque esses vídeos passam nos dois, tá? Tanto no canal do Ex-Protestante para Pentecostes, como também no canal Tradição Católica de Base. São os nossos canais de apologética aqui no YouTube. Este é o programa Falando de Bíblia. Agora é programa Falando de Bíblia eterno agora, né, meu? Programa Falando de Bíblia agora é direto. É o programa Falando de Bíblia. Porque aqui nós falamos mesmo o que está na Sagrada Escritura. Esse vídeo é de refutação a um herege jeovalista. Eu assisti um debate num canal protestante no YouTube, chamado Arena Apologética, onde eu vi um protestante jeovalista debatendo com um católico, que na realidade nem aquele católico sabia debater, um católico preterista, e nem aquele protestante. Aquilo foi uma miséria de debate. Aquilo não foi... Não pode ser chamado de debate com aquilo. E abordava uma coisa em outra, e ficava um não sabia dizer uma coisa, o outro não sabia dizer outra, e era aquele angu danado. Mas de uma coisa eu me lembro, que o protestante jogou na cara do católico, que ele não soube responder, que a Igreja Católica trocou Jesus Cristo por filosofias humanas. Abordando o que está escrito aqui, ó. Olha o que ele usou maldosamente, sem conhecimento, meus irmãos. Põe na tela, diretor. Colossenses capítulo 2, versículo 8, na tela. Olha só. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias. Veja o que aparece aí o termo filosofias. Filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Volta para mim, santo diretor. Veja, meus irmãos, o que esse herege usou e aquele católico não soube responder por falta de conhecimento. Muito bem. Eu queria fazer muito tempo esse vídeo, até mesmo também porque me perguntaram sobre a questão dessa filosofia. Primeiro, antes de eu falar com Bíblia, de eu mostrar nas Sagradas Escrituras, eu quero abordar algo aqui com vocês, o seguinte. A filosofia que os padres, pessoas que estão sendo preparadas ao sacerdócio, estuda a teologia, olha o vento, teologia, estuda filosofia. Não é essa aqui falada na Sagrada Escritura. Não é essa aqui. A filosofia cristã surgiu no século II. Século II. Esse escrito de São Paulo aqui quer dizer que a filosofia cristã surgiu 200 anos depois. Paulo escreve essa carta aqui aos Colossenses muito antes de surgir a filosofia cristã. Veja, a filosofia cristã é a fé e a ciência andarem de mãos unidas. É a ciência que prova a existência da fé. A ciência, ela está a serviço da fé. Aqui na época que os apóstolos estão escrevendo isso aqui, não. Então São Paulo não está falando da filosofia católica, da filosofia cristã. Não, ele não está falando. Veja que ele aborda, se você prestar atenção nos pontos principais desse texto que ele está falando, você vai perceber quais filosofias é. Outra vez na tela, diretor. Veja, olha só. Filosofias, com filosofias e vãs sofismas, baseados nas tradições humanas.
Volta para mim, diretor. Veja, vãs sofismas. Meus irmãos, São Paulo está escrevendo a Colossenses, essa carta aí é por volta mais ou menos 60 e pouco que ele escreve essa carta aos Colossenses, 55 a 60 e pouco por aí, 55 aliás, depois de Cristo. E a filosofia cristã só vem ser quase 200 anos depois que Paulo escreve isso. É a ciência trabalhando com a fé, de mãos unidas. Quem conhece a apologética científica sabe disso. E nós vemos o quanto a ciência tem provado a existência de Deus, da fé, da igreja, de Cristo. A ciência boa de Deus. Quando você pega o 38 do Eclesiástico, diz, o capítulo 38 do Eclesiástico, Deus deu sua ciência ao homem. Veja, então nós estamos vendo, e eu tenho até um vídeo para gravar a respeito disso, mas não sei quando vou gravar, mostrando a ciência dentro das Sagradas Escrituras. Quando esse sujeito vem falar, veja, sofismas, tradições humanas. Então, se ele está falando aqui, São Paulo está condenando, meus irmãos, a filosofia embasada tanto na tradição judaica como na pagã do povo grego. Porque ele fala em sofismas. E logo nós podemos ver os rudimentos e o ensinamento quando Paulo chega em Atenas. Podemos ver isso. Quando eles ensinam coisas erradas, quando eles falam de uma fé errônea, pagã, e aonde mais eles ali querem atribuir que Paulo é Hermes e Silas, Zeus. Está baseado em quê? Em criações humanas, tradições humanas. Foi eles que criaram. Isso não é de Deus, não é embasado em Cristo. E eles tiveram que evangelizar esse povo. Então, o protestante sem conhecimento, e aqui fala tradições humanas. É exatamente essa tradição que Jesus condena em Marcos capítulo 7, versículo 13. Põe na tela, santo diretor, veja aí. Jesus disse para os judeus, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, esses protestantes aí, que usou essas filosofias humanas que Paulo aqui está dizendo, são crendices humanas. Essa filosofia que Paulo fala aqui não tem nada a ver com a ciência. Eram coisas criadas tanto pelos pagãos quanto pelos judeus. Os judeus tinham 606 práticas supersticiosas. Por isso Jesus chamou isso de tradição humana. Isso anula a palavra de Deus. Jesus está dizendo que anula a Bíblia? Não. Anula a palavra de Deus que estava saindo da boca dele naquele momento. Palavra, tradição. Tanto que se nós pegarmos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, na Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito: guardai as tradições que de nós recebestes, seja por escrito, a tradição escrita, seja por palavra, a tradição oral. Então essa tradição que Jesus condena e que São Paulo em Colossenses 2,8 está condenando, que vem através de filosofias, recheada de superstições e de criações, não passa de criações humanas, não é religiosa, não é espiritual e nem é científica. Veja o quanto esse herege é mentiroso. Veja o quantos eles usam a mentira para lançar suas peçanhas, seus vômitos contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Apocalipse 12, versículo 15. O dragão vomitou um rio de água
para tentar destruir a mulher, para tentar destruir a igreja com as suas mentiras. Agora, pessoas que não têm o conhecimento disso, vê um herege desse falar uma bobagem dessa, já rapa o pé, não conhece nem a mão esquerda nem a direita, para uma heresia dessa aí, já enganou. Já foi se tornar herege. Dizia hoje, nessa manhã, um irmão João Batista, conversando com ele sobre a questão da apostasia. O apóstata, além dele cometer o pecado de apostasia, que foi abandonar a fé católica para ir para uma seita, ele se tornou-se herege perseguidor da igreja, porque ele passa, não só apostatou, como ele vai passar a ser um perseguidor da fé católica. Digo por experiência própria, porque fui assim. Quando eu apostatei da fé, eu passei a perseguir a Virgem Maria, os santos e tudo que condizia à fé católica. Na cabeça desse herege protestante que falou isso, jeovalista, para ele a filosofia católica é a crença que Nossa Senhora é virgem, ou seja, os dogmas. Filosofia para ele não passa de os dogmas, que são bíblicos os dogmas. Os 43 dogmas nós mostramos na Bíblia Sagrada. Tanto pelo contexto apologético como teológico. Nós mostramos todos eles na Bíblia Sagrada. Por que o protestante não consegue enxergar isso? Porque é cego. Porque passou pela lavagem cerebral, 1 Timóteo 4:2. O ferreto da infâmia no cérebro. Então, reparem, meus irmãos, que logo essa filosofia que São Paulo fala é a judaica e a pagã. Veja, a crendice pagana, como diz em espanhol. A crendice pagã. Não é? E que esses protestantes dizem, isso aqui é a filosofia católica, não é? A filosofia católica é maravilhosa. Nós temos um grupo de apologética, onde a gente posta. Então, o nosso professor Rubens, que conhece muito sobre a filosofia católica, sobre a história da igreja, né? A civilização ocidental, onde a igreja, onde tudo veio através da igreja, e esses protestantes atribuem isso a textos que não falam da realidade cristã. A ciência e a fé. Fé, ciência. Meus irmãos, no século II, no ano 200 depois de Cristo, surgiu a filosofia cristã com os grandes santos, com os gigantes da nossa fé. Se nós vamos olhar aí para um dos maiores, o maior doutor da igreja, São Tomás de Aquino, nós vamos olhar aí para tantos outros, né? Santo Agostinho, nós vamos olhar tanto que falaram na filosofia cristã. E tantos outros gigantes que falaram na ciência, o quanto a ciência coopera para com a fé. Por isso, esse livro do professor Felipe Aquino, Ciência e Fé de Mãos Unidas, andam juntas. Como os cientistas encontraram no DNA humano as letras, a numeração 10, 5, 6, 5, que corresponde a letras hebraicas, nessa numeração, números que correspondem a letras hebraicas, que quando for traduzir para o hebraico, corresponde ao nome de Deus, ou seja, que nós temos no nosso DNA, o DNA humano, Javé. Yahvé. Olha aí, ó. E foram feitos por quem? Quem descobriu isso? Cientistas ateus. Inclusive, um desses cientistas se tornou católico, porque encontrou no DNA dele, no nosso DNA, no DNA humano, o nome de Deus. Yahvé. Javé. Irmãos. Inclusive, muitos protestantes tiraram o termo Jeová da Bíblia deles e substituíram por Javé. Não foram poucos, muitas Bíblias protestantes. Da AD do Braz, mesmo de São Paulo, todas as Bíblias deles foram obrigadas. Eles obrigaram os líderes da seita, Assembleia do Braz de São Paulo, eles obrigaram a tirar todos eles das Bíblias o nome Jeová, o termo Jeová, e substituir por Javé. Depois que a ciência comprovou que o nome verdadeiro de Deus é Yahvé. Veja, coopera ou não coopera para com a fé?
Coopera. E em muitos outros pontos. Então, senhor protestante, se só no século II surgiu a filosofia cristã, como é que você vem dizer uma bobagem dessa 200 anos antes que São Paulo está refutando a filosofia católica, que os católicos deixaram de crer em Jesus e passaram a crer em filosofias? Vocês protestantes que acreditam em filosofias. Vocês protestantes hereges. Veja a doutrina dele mesmo, desse jeovalista aí. Veja só. Olha a filosofia dele, da falsa seita em que ele vive. Jesus não foi crucificado no estaca. Jesus foi crucificado numa cruz. Não foi crucificado numa cruz, foi numa estaca com um prego e assim mesmo as mãos acima da cabeça. E eu mostro na Bíblia, eu refuto na Sagrada Escritura em 2 versículos, mostrando os vários pregos, mostrando que o letreiro ficou acima da cabeça, não acima das mãos, refutando a própria heresia jeovalista. A mentira que eles vivem, isso sim é filosofias, tradições humanas, diabólicas, isso aí é. Porque eu mostro com Bíblia, na Sagrada Escritura, arrancando o corpo pelo sovaco sem anestesia, como diz o nosso irmão Adonis. Isso sim é filosofias vãs, tradições humanas inventadas por homens. Eu fui de mais de 10 seitas protestantes. Cada um que eu chegava lá era uma filosofia diferente, era uma ciência diferente, era um ensinamento diferente. Os vários Jesuses das seitas, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, assim como a serpente enganou Eva. De São Paulo, tempo quando chegar alguém em vossa porta, pregando outro Cristo diferente, como fazem as heresias protestantes. Outro espírito diferente que não é o Espírito Santo verdadeiro. Outro evangelho diferente que não é o evangelho pregado pela Igreja de Jesus Cristo. Vocês aceitam de boa mente. É esses hereges deturpadores, mentirosos, tem por pai Lúcifer, que é o pai, chefe, fundador da mentira, falar uma bobagem dessa. Falar uma mentira dessa. Estude sobre essa época aqui de São Paulo, sobre a filosofia grega, sobre a filosofia, e já vinha da Mesopotâmia, do Egito, não é? As falsas crendices do capítulo 20 do Êxodo, as proibições, como mostra no Deuteronômio 4:19, quando olhares para os céus, os planetas, o exército do céu, tal. Então, tudo isso aí está lá. Essas crendices falsas que não vêm de Jesus Cristo. A filosofia cristã, ela brota de Cristo, ela veio de Deus. É a própria Bíblia Sagrada, eu mostro que existe mais de 200 versículos mostrando que a ciência que Deus deu aos homens veio dele, foi criada por ele. O conhecimento. Aí, que esse herege não conhece. A tradição católica é a tradição que veio dos apóstolos. Se você pega 2 Tessalonicenses capítulo 6, inclusive está na Herética Protestante também, capítulo 3, verso 6 de 2 Tessalonicenses está escrito: ele diz assim: evite a convivência com qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Se apartar desse povo, que não tem a tradição apostólica, só tem uma tradição, está na igreja verdadeira. Protestante não tem tradição. Eles inventaram uma mentira e aí revestiram com a tal tradição mentirosa, como Constantino fundou a igreja católica, como Jesus fundou a igreja católica, mas quando chegou no século IV, Constantino paganizou. Então, é as diferentes mentiras que eles inventam. Eles vivem na mentira porque tem por pai o mentiroso. João 8,44. O que pode sair água doce de uma bica salgada? Não pode. Assim como da bica doce, que é da igreja de Cristo, não pode sair uma água salobra. Ou seja, salgada. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a mentira desses hereges? A tradição cristã católica
ela não é tradição humana como era a tradição judia de 606 práticas supersticiosas. A tradição cristã não é práticas supersticiosas. É o couro saindo pelo sovaco do Celeste. Meus irmãos, está aqui mostrando, alguém pediu e eu precisava trazer esse vídeo, já estava selecionado há muito tempo. Eu digo, hoje eu vou trazer esse vídeo. Estou gravando esse vídeo, veja, hoje, o último dia do ano, né? O último dia do ano, estou eu aqui gravando, não vou dizer porque os vídeos vai ser repetido mais outras vezes, não vou dizer que ano é que nós vamos entrar. Vai ser o último dia do ano, nós estamos gravando esse vídeo, refutando esse herege. Compartilhe, se inscreva, não escreva o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.